Olá pessoal, eu sou o professor Vivas de Física e essa é mais uma dica aqui do Acerte. Então, será que termômetro digital realmente causa câncer? Tem circulado nas redes sociais aí essa informação, mas de antemão isso é fake, é falso. Termômetro digital não causa câncer por um motivo muito simples. Ele não emite nada. Acredite você, o termômetro digital ele é um receptor e não um emissor de radiação. Vamos entender como é isso. O termômetro, ele tem uma mira laser e aquilo gera uma certa confusão. As pessoas acham que aquela mira laser é o termômetro, mas na verdade aquilo é só um laserzinho desses que a gente pode, comprar e brincar, como se fosse, quando a gente é criança, a gente usa um laserzinho daquele para ficar brincando, apontar, por exemplo, uma apresentação num slide. Então, essa mira laser é um laser de LED muito comum. Então, o que de verdade, inclusive se você desligar a mira laser, ele continua funcionando. Então o que faz o termômetro medir a sua temperatura? O termômetro ele é capaz de detectar as ondas infravermelho que o seu corpo emite. Então, na verdade, quem está emitindo radiação é você, somos nós. Todos os corpos que têm temperatura, ou seja, todos os corpos emitem radiação. Claro, tem que estar acima do 0 Kelvin, né? A gente vai ter um corpo emitindo radiação. Essa ideia foi formalizada por esses dois cientistas, Stefan e o Boltzmann. A lei de Stefan-Boltzmann diz o seguinte: todo corpo que tem uma temperatura emite uma radiação. E essa radiação, essa emissão de radiação, depende da temperatura. Ou seja, quanto maior é a temperatura, maior é a intensidade de emissão de radiação. No entanto, essa radiação que um corpo pode emitir para temperaturas do dia a dia, 30, 40, 100, 200 graus, está na faixa do infravermelho, ou seja, é uma radiação que a gente não consegue ver. No entanto, se você pegar uma barra de metal e aquecê-la no fogo, e esperar um certo tempo, você vai ver que ela vai começar a emitir luz. E a primeira luz que ela emite, adivinha qual é? Vermelho. O vermelho é a primeira cor visível, é a cor que tem frequência mais baixa, que a gente pode enxergar. Mas antes do vermelho, existem outras luzes, outras radiações eletromagnéticas, outras emissões eletromagnéticas, ou ondas eletromagnéticas, como você quer dizer, que são o infravermelho, tá? Então, tem outras mais abaixo. Bom, então o nosso termômetro não emite nada. Na verdade, ele recebe essa emissão de infravermelho e detecta a intensidade. Dependendo da intensidade, ele vai saber a sua temperatura. Bom, a lei de Stefan-Boltzmann é descrita por essa equação. A intensidade de radiação é dada pela emissividade, que está associada à cor do corpo, por uma constante, sigma, constante calculada por Stefan-Boltzmann, e a quarta potência da temperatura em Kelvin. Bom, aquele I, que é a intensidade de radiação, é a potência dividida pela área. Isso significa que quanto mais distante a gente está da fonte de emissão de ondas, menos intenso é a onda. Ou seja, mais fraco é a onda. Então, por exemplo, se eu tentar medir a temperatura de uma pessoa estando muito distante dela, eu não vou medir uma temperatura correta, uma temperatura adequada, porque ela está muito distante e essa intensidade de radiação vai diminuindo. Então, para a gente utilizar o termômetro digital, a gente não precisa tocar nas pessoas, mas a gente tem que aproximá-lo da testa, que é uma região que tem um fluxo sanguíneo muito grande, a nossa cabeça. Então ali a temperatura, a leitura da temperatura, vai ser a temperatura mais próxima do que está dentro do nosso corpo. Então ali na faixa dos 36,5, 37, a temperatura normal do corpo humano. Bom, mas o que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é como se fosse uma linha em que a gente organiza as emissões eletromagnéticas. Tá? Então, por exemplo, existe uma faixa aqui no meio que é chamada de faixa de luz visível. Eu coloquei uma seta para lá para indicar o aumento da frequência. Então, a frequência aumenta daqui para lá. Então, aqui está a luz visível.
Uma luz que tem frequência menor que a luz visível é o infravermelho, justamente aqui que está a leitura do nosso termômetro. Existem ondas de frequência ainda mais baixa, por exemplo, as ondas de AM e FM. As FM são um pouquinho mais frequentes, as de AM tem uma frequência ainda menor, tá certo? Acima da luz visível, ou seja, do conjunto de frequências que a gente consegue enxergar, a gente tem o ultravioleta e em seguida a gente tem o raio-x. Quando a gente chega na ultravioleta, a gente começa a classificar esse grupo de ondas que tem frequência muito alta como radiação ionizante. Isso significa que a frequência é tão alta e a energia é proporcional a essa frequência que eles conseguem arrancar elétrons ou átomos de estruturas, de substâncias. Então, por exemplo, se você emite radiação ionizante numa placa de metal, é possível que ela arranque elétrons dessa placa de metal. Da radiação ultravioleta em diante, é uma radiação mais preocupante. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de raio-x, a gente fica exposto ao raio-x no intervalo de tempo muito pequeno. Entende? Para que o efeito da radiação não seja nocivo ao nosso corpo. Quando a gente vai se expor ao sol, por exemplo, a gente precisa usar protetor UV, protetor solar, para que a radiação solar, a radiação UV do sol, não atinja a nossa pele e comece a provocar ionização dos nossos elétrons nas nossas estruturas, né, da célula. Então, imagine uma radiação ionizante atingindo uma célula. Ela pode, por exemplo, provocar um erro na divisão celular, provocando células tumorosas, células com algum tipo de anomalia genética. Entendeu, pessoal? Então, o nosso termômetro não causa câncer, na verdade ele nem emite nenhum tipo de radiação. Só a mira laser, que é um tipo de luz, só que ela é extremamente nociva. Tudo bem? Gostaram? Então, até a próxima!